Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos agora adentrar a primeira semana da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, e nós vamos meditar nesse primeiro domingo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, de versículos de 1 a 13, o livro do Deuteronômio, o Salmo 90, 91 e a carta de São Paulo aos Romanos. Jesus, que é conduzido pelo Espírito para o deserto, que é conduzido através do deserto e trava a sua batalha com o demônio para vencer as tentações que lhe foram impostas. A Igreja sempre nos oferece no primeiro domingo essa passagem, esse texto bíblico. E é esse texto, essa passagem bíblica que nós vamos meditar. Vejam que nós não deixamos de fazer toda a nossa metodologia dos exercícios espirituais. Local adequado, ambientação, criar o clima de intimidade, de silêncio e de escuta, levar sempre nossa Bíblia e o diário espiritual, se preocupar com nossa postura, a pacificação, tanto interna quanto externa, para tentar ter um silêncio interior para falar com Deus. Lembrar que nós estamos indo a um encontro com Jesus Cristo, um encontro com aquele que nos salvou e com aquele que mais nos ama. Então, acolher a presença de Deus, a presença de Jesus do nosso lado, como nós acolhemos um amigo que vem visitar nossa casa, como nós acolhemos um convidado. Fazer a nossa oração preparatória. Seguir todos os passos para a oração, para que nós possamos fazer um bom momento de oração nesse primeiro domingo da Quaresma. A graça que nós vamos pedir nesse primeiro domingo da Quaresma é: Senhor, ilumina-me e que eu nunca duvide do seu amor. Essa é a graça, de que nós possamos sempre confiar no amor de Deus, mas confiar verdadeiramente, ter esperança em Deus. Esperança, não aquela esperança que é fácil da gente conseguir, mas esperar tudo em Deus. Não esperar que aquela pessoa vai me ajudar, ou aquele dia não vai chover, ou que eu vou conseguir resolver aquele problema, mas sempre esperar em Deus. Nunca nos homens, nunca na nossa força. Sempre a esperança tem que residir em Jesus Cristo. E o nosso texto, o nosso Evangelho de Lucas 4, de 1 a 13. Vamos meditar o nosso Evangelho. Vamos ler atentamente também o Salmo. O Salmo, ele nos dá uma pista, uma forma de compreender esse amor de Deus por nós. A resposta do Salmo responsorial: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Então façamos, repita várias vezes isso: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim, para que nós possamos passar esse primeiro domingo da Quaresma em clima de oração durante todo o dia. Repitam esse salmo quantas vezes você puder durante o dia. Mas vamos lá para o Evangelho de São Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra.
Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Esse episódio de Jesus no deserto, Jesus que é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, acabou de ser batizado, vai começar a sua missão, vai começar a sua vida pública, vai começar a nos ensinar o caminho, a verdade, a vida, a nos mostrar quem é Deus. E ele é conduzido ao deserto e também foi sujeito à tentação do diabo. Vejam que Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser o Filho de Deus feito homem, ele assume tudo da pessoa humana, até as tentações do diabo. E a tentação, ela pode ter esse sentido de uma sedução para que nós pratiquemos o mal, para que nós sejamos levados a fazer alguma coisa errada, mas também a tentação pode ser compreendida como uma situação que põe à prova se nós somos virtuosos e a nossa fidelidade a Deus. Então vejam que Jesus, ele é posto à prova pelo diabo para ver se realmente ele estava intimamente ligado ao Pai para cumprir a sua missão. Se nós olharmos só de uma forma fundamentalista, pela literalidade desse relato, né, Jesus sendo transportado de um lugar para o outro, sendo visto, parece uma cena muito complicada da gente compreender, mas sabidamente nós vemos que Jesus, ele passa por essas tentações ou por esse combate com o inimigo. E essas tentações são as tentações da gula, da ambição de poder e da vaidade e da presunção. Outros aspectos importantes nesse texto de Lucas. O tempo, 40 dias, né, representa para nós, dentro da Sagrada Escritura, esse tempo prolongado, esse tempo completo, de quase de uma vida feita. Lembra dos 40 dias no deserto, os 40 anos de reinado de Davi. Então, tudo quando representado por esse 40, tem essa conotação de um tempo prolongado, de ter sido completo, da completude. E o deserto nada mais é do que esse local de solidão, de abandono, de perigo, mas também de encontro com Deus. Quantos santos no seu deserto se encontravam com Deus? Santa Teresa de Calcutá diz em suas cartas e seus relatos o quanto ela se sentia desolada e distante, abandonada por Deus. Mas mesmo assim, ela expressava o próprio Jesus Cristo nas suas atitudes, no amor que ela dava para cada uma daquelas pessoas que ela encontrava na frente que precisavam e que viam verdadeiramente ela via verdadeiramente a presença de Cristo em cada uma das pessoas. Então, o deserto, apesar de ser um local que nos traz um pouco de medo, de perigo, de solidão, ele é um momento de encontro com Deus. Muitas vezes é no deserto, é na desolação que nós conseguimos as maiores graças. Porque é exatamente aí que nós demonstramos maior amor a Deus. Porque sem os consolos, sem todas as benesses que traz a nossa busca por Deus, nós mostramos que nós verdadeiramente o amamos porque nós permanecemos com Ele. E é isso que Jesus viveu nesses 40 dias, nesse tempo que Ele esteve no deserto. Ele travou esse duelo mortal entre dois inimigos que existem, que vivem até hoje. Erro nosso achar que nós não temos ou que nós não somos tentados pelo demônio. Porque nós vivemos essa batalha espiritual no nosso dia a dia. Nós vivemos essa batalha entre ser de Deus
estar próximo de Jesus Cristo ou não ser de Deus, se afastar de Jesus e se aproximar mais do mundo, do demônio, pai da mentira, o pai deste mundo, como ele coloca para nós aqui nessa passagem de São Lucas, de que ele é o dono de todo esse mundo. Ele pode dar esse mundo para quem ele quiser. Então nós precisamos sempre ter isso muito claro, que nós vivemos esse duelo, vivemos essa batalha espiritual, nós somos tentados e nós temos que ter a mesma forma de agir que Jesus, não nos distanciar de Deus. O que o demônio tenta fazer com Jesus? Afastá-lo da sua missão, do seu messianismo, do seu verdadeiro objetivo tendo vindo para cá, que é de ser o Messias, que é de trazer para nós a redenção. Ele seduz Jesus de todas as formas para afastá-lo disso. E é assim que ele faz conosco também, nos seduzindo de todas as formas para que nós possamos nos afastar de Deus, nos distanciar. Ele sabe que nós não vamos fazer, eu não acredito em Deus, se nós já fomos convertidos, se nós já vivemos uma experiência com Deus. Ele não vai dizer para nós assim, não creia, Deus não existe, porque nós vivemos essa experiência e sabemos da presença de Deus. Mas ele vai tentar nos deixar mais distante, naquela situação morna, tíbia, em que nós não temos uma devoção intensa e nos afastamos dessa cumplicidade com Jesus Cristo. Na primeira tentação, ele tenta fazer com que Jesus deixe de ser o Messias que vem trazer a redenção para ser um Messias que venha trazer esperanças materialistas. Um Messias que traz riqueza, prosperidade, pão, prazer, que mata a nossa fome, que dá a nós o que nós precisamos, que resolve todas as nossas dificuldades físicas, materiais. O Messias das esperanças materialistas. Essa é a primeira tentação que Jesus viveu com o demônio lá no deserto. E às vezes nós tentamos Jesus também dessa forma, querendo construir para nós uma relação com Cristo simplesmente para suprir as nossas necessidades e as nossas esperanças materialistas. Na segunda tentação, o demônio tenta fazer com que Jesus abandone o seu messianismo redentor, de construção do reino dos céus e de união novamente do homem com Deus, para se tornar um Messias político, dominador, vitorioso, que viesse e acabasse com o Império Romano que dominava o povo de Deus, que dominava Israel, que dominava os judeus, e que instaurasse ali um novo reino de Davi, com muitas batalhas, com muitas conquistas, e novamente um povo livre. Tenta instaurar um reino temporal, ou tenta seduzir Jesus de que era melhor, não o reino dos céus, não aquele reino que nos levaria a aprender a amar verdadeiramente a Deus e ao próximo, e depois nos levaria de volta ao céu para viver na Jerusalém eterna. Não, ele tenta instaurar um reino temporal, porque é muito mais eficaz e sedutor aquilo que a gente vive agora ser restaurado e ponto final. Essa é a tentativa do demônio, e ele tenta conosco o tempo todo de que nós devemos viver aquilo que é o melhor, aquilo que é mais fácil, sempre em busca do prazer, sempre buscar aquilo que mais nos dá conforto, satisfação, não aquilo que é difícil, não aquilo que nos aproxima de Deus, não aquilo que nos faz verdadeiramente amar. É isso que ele também tenta fazer conosco. E na terceira tentação, o demônio ele traz para Jesus aquela expectativa dos judeus que achavam que Jesus, que o Messias, deveria vir igual Elias, espetacularmente do céu, um milagreiro espetacular,
Messias que viria numa carruagem e que traria toda a glória de novo para Jerusalém e para Israel. Então se joga aqui do ponto mais alto do templo, faz com que remete a essa expectativa judaica de que era assim que Jesus, que o Messias deveria vir dos céus, voando numa carruagem cheia de cavalos brancos e alados. Enfim, essas tentações são vencidas por Jesus, e Jesus, mais do que nos mostrar que como homem ele também estava sujeito às tentações, que nós como homens vivemos essas tentações do inimigo, do demônio, Jesus ele mostra para a sua igreja, a igreja que ele vai formar, a igreja que somos cada um de nós, que ele é o modelo para nós vencermos as tentações, que é justamente nos apegarmos à palavra de Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer o seu Evangelho e estar sempre unido a Ele, que vai fazer com que nós consigamos nos livrar de cada uma das tentações que nós vivemos no nosso dia a dia. Assim como Jesus foi para o deserto, Santo Inácio, quando tem a sua conversão, faz essa experiência de conversão espiritual, permanecendo 9 meses na cova de Manresa, o lugar onde ele enfrentou todas as tentações possíveis, enfrentou o homem velho que existia dentro dele, enfrentou tudo aquilo que não permitia que ele fosse verdadeiramente uma pessoa unida a Deus. E ele, nesses 9 meses, ele elabora os seus exercícios espirituais, vive os seus exercícios espirituais, e dentro daquela gruta, daquela cova, daquela montanha, daquele local isolado que pode nos remeter ao deserto, como Jesus fez, ele começa a desatar os nós da vida, ele começa a rever a sua própria existência, ele começa a olhar para dentro de si, fazendo essa dinâmica espiritual, mas não olhando para dentro de si simplesmente como um olhar humano, mas com um olhar espiritual, guiado pela presença de Deus, guiado por Jesus Cristo. E assim ele começa a perceber a presença de Deus em tudo, em todos, e faz essa experiência de uma nova vida de conversão. É isso que eu proponho para vocês agora nessa quaresma, de fazer assim como Santo Inácio fez naqueles 9 meses em que ele ficou na cova de Manresa, assim como Jesus fez nos 40 dias que ele ficou unido em oração, em jejum, sendo tentado pelo mal para ser desviado da sua missão, que nós possamos, nessa quaresma, nesses 40 dias, esses 40 dias extremamente propícios em que a graça de Deus está sobre as nossas cabeças para ser derramada para nós, que nós possamos fazer essa experiência verdadeira de conversão, de mudarmos a forma de viver e de estar unido a Jesus Cristo. Faça isso, meditando sempre o salmo de resposta, colocando o salmo de resposta como se fosse uma antífona em que vocês não cansam de repetir durante esse domingo, em que você tenta sempre ter isso em sua mente: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim, para que a presença de Jesus seja real nesse domingo, que é o dia do Senhor. Esteja em oração, reflita, medite, faça essa experiência de ir para o deserto com Jesus. Se tiver muito difícil, pega na mão dele, deixa ele te abraçar, mas vá para o deserto. Vá para o deserto fazer como Santo Inácio fez na cova de Manresa, fazer como Jesus fez, e olhe para dentro de si, tentando mudar tudo aquilo que está desordenado, que te afasta de Deus, que te tira do seu princípio e fundamento de vida, que é ser santo, que é buscar a santidade, que é viver para amar, louvar, reverenciar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final, faça a sua revisão de oração. Não deixe de anotar tudo o que você tiver no seu caderno.
E amanhã, nesse domingo, nesse primeiro domingo da quaresma, comece a se preparar para fazer uma boa confissão. Então, não deixe de fazer a sua oração de atenção amorosa antes de dormir. A oração de atenção amorosa, ela nos leva a ter esse conhecimento de que nós praticamos o mal. Mas que nós conhecermos o mal não é uma coisa sábia. Porque só os puros de coração é quem verão a Deus. Nós precisamos ter essa pureza. Então façamos esse exame que faz com que nós procuremos tudo o que há de errado em nós, que nós busquemos a presença de Deus para nos ajudar durante esse exercício. Nós precisamos nos configurar a Cristo, ser a mesma figura de Jesus Cristo. Mas isso não é possível se nós não purificarmos o nosso coração. Então, por isso, nós precisamos fazer esse exame de consciência bem feito, fazer esse exercício de renunciar ao mal, de aderir a Jesus Cristo, de examinar diante de Deus todos os dias os nossos pecados. Não deixar de encarar o nosso pecado, não deixar de encarar as raízes profundas que causam os nossos pecados e as consequências que eles geram em nós. Isso é extremamente importante. Então, essa oração de atenção amorosa, esse exame de consciência, essa oração que Santo Inácio nos ensina, ela vem para nos auxiliar a que nós aumentamos a sensibilidade da ação de Deus na nossa vida e que dê clareza maior para que Deus possa cooperar a nos ajudar e nos ajudar nessa caminhada. Fazer sempre essa retrospectiva do dia, fazer essa oração de atenção amorosa, essa oração em que nós, juntamente com Deus, vivemos e revemos o nosso dia. Não ficar olhando só simplesmente para as faltas, mas ter gratidão e serenidade para identificar a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Tomar consciência da ação do Senhor durante todo o nosso dia. Tudo o que foi acontecendo foi pela graça de Deus. E o futuro, o amanhã, que não existe ainda, a gente sempre colocar nas mãos de Deus. Então, aqueles passos que nós já fomos colocando nos dias anteriores. Primeiro, fazer uma ação de graças, um agradecimento, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu no dia. Sentir-se como um pobre, um miserável, que tudo agradece, que tudo depende de Deus. E repassar o dia para observar aquilo que vai se sobressaindo. Pedir a luz e a invocação do Espírito Santo, fazendo com que ele dê esse olhar para o seu dia, para que nós possamos olhar para o nosso dia com os olhos de Deus, e não com olhos de julgadores, de pecadores. Para que o Espírito Santo mostre a você o que Deus quer que você perceba. Que o Espírito ajude a me ver mais como Deus me vê. Num terceiro passo, olhar sobre o dia que passou, encontrando Deus em tudo. Tudo Deus está presente. Perceba que sentimentos você teve, quais desejos, quais movimentos que você teve durante o dia, que emoções você teve. Deixa passar tudo diante dos seus olhos. Encontra motivos para agradecer. O que Deus revelou para você? Como que Deus te atraiu nessa circunstância? Como você respondeu a Deus? Você permitiu que Deus atuasse naquele momento? Você foi sinal da presença do amor de Deus para com os outros? Tem algum ponto que o Senhor chama claramente que você precisa mudar aquele jeito de agir, que você precisa converter? Identifique aqueles momentos que você preferiu não aceitar a presença de Deus e fazer o mais fácil, render à tentação. Identifique isso. Peça perdão. Reconheça que você é pecador, que você é frágil. Peça perdão ao Senhor porque você não se deixou conduzir pela presença do Espírito Santo. Perceba toda a insensatez disso e se disponha a tentar tudo de novo. E conclua sua oração de atenção amorosa pedindo ajuda para que amanhã o Senhor esteja contigo, te dando forças para suprir todas as suas necessidades, para superar a sua fragilidade. Confie todo o seu amanhã ao Senhor. Lembre das pessoas amadas, das pessoas que não são amadas, daquelas que são difíceis para você conviver.
Peça a bênção de Deus sobre cada uma delas. Deseje viver amanhã com um olhar e o coração renovados. Trata-se sempre de um dom que a gente deve viver com alegria e esperança todos os dias da nossa vida. E termine com o Pai Nosso. Termine com o Pai Nosso para que a gente possa encerrar o nosso dia de oração. Aqui o roteiro um pouquinho mais, como eu tenho colocado nos dias anteriores, o roteiro um pouquinho mais simplificado. Então medite o Evangelho do dia e ao final do dia faça a sua oração de atenção amorosa. Não gaste mais do que 10 minutos. É rápido. É passar o olhar naquilo que Deus quer te mostrar durante o dia para que você tente modificar para o dia que vai vir. Vamos lá. Vamos tentar caminhar nessa primeira semana da Quaresma, indo com Jesus para o deserto e também tendo a consciência de que nós somos tentados o tempo todo e que nós precisamos, assim como Jesus venceu as tentações, também vencê-las para sermos cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais próximos dele. Sozinho não é possível, mas contamos com a graça de Deus, com a graça de Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo. Vamos pedir para Ele nos ajudar nessa caminhada o tempo todo. E que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos lá. A primeira semana da Quaresma se inicia e vamos começar a intensificar mais as nossas orações.